Bom dia! Hoje o tema, o nascimento de Jesus. Sabe, o Rei da Glória, aquele que sempre existiu, ele deixou seu trono para vir à terra, para viver como um de nós. Se fosse para ele vir à terra, quando ela ainda não tinha sido amaldiçoada pelo pecado, já seria uma humilhação, mas vir ao mundo depois de 4.000 anos de pecado, de degeneração da raça humana e se tornar um ser humano, foi realmente algo muito humilhante para o Rei da Glória, o Criador, o mantenedor do universo. Mas ele veio, ele se encarnou, e ele veio da forma mais humilde para que não atraísse as pessoas por causa de sua riqueza ou glória, mas sim para a verdade, para a justiça, para o seu grande amor. Então ele nasceu numa família pobre. Mas quando ele estava prestes a nascer, os anjos vieram à terra para comunicar essas boas novas a quem estivesse preparado para ouvi-las. Mas que tristeza, quase ninguém estava preparado. Olha o que está escrito na página 23 do livro O Desejado de Todas as Nações. Com pasmo, viram os mensageiros celestiais a indiferença do povo a quem Deus chamara para comunicar ao mundo a luz da sagrada verdade. A nação judaica fora conservada como testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão, da linhagem de Davi. No entanto, não sabiam que sua vinda se achava agora às portas. No templo, o sacrifício matutino e vespertino apontava diariamente ao Cordeiro de Deus. Entretanto, nem mesmo ali havia qualquer preparação para o receber. Os sacerdotes e doutores da nação ignoravam que o maior acontecimento dos séculos estava prestes a ocorrer. Proferiam suas orações destituídas de sentido e realizavam os ritos do culto para serem vistos pelos homens. Mas em sua luta por riquezas e honras mundanas, não estavam preparados para a revelação do Messias. A mesma indiferença penetrava a terra de Israel. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo ficavam impassíveis ante o júbilo que comovia o céu. Apenas alguns estavam ansiando contemplar o invisível. A esses foi enviada a embaixada do céu. Fico pensando, será que estamos também como eles? Porque estamos na iminência da volta de Jesus, da sua segunda vinda. E quantos estão ansiosos para o contemplar? Quantos estão vivendo para ele? Será que estamos como a maioria das pessoas na primeira vinda dele aqui? Mas José e Maria, eles moravam em Nazaré, uma região de montanha da Galileia. Mas eles eram descendentes de Davi. E com o censo, por decreto do imperador César Augusto, eles tiveram que viajar para Belém, que pertence à Judéia. Deus usou o imperador para que seu propósito se cumprisse. Veja a profecia que está em Miqueias, que diz assim: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Com muita dificuldade, fizeram a viagem. Apesar da linhagem real, eles não foram reconhecidos nem honrados. Cansados, procuraram em toda a extensão da cidade e não encontraram repouso. Todas as pousadas ou casas estavam lotadas. Apenas em um lugar encontraram refúgio, um local de abrigo para os animais. E ali nasce o Rei da Glória. Ali nasce o Salvador do mundo. Os seres humanos não sabem, mas há uma alegria no céu, extrema alegria. E os santos seres do mundo da luz, eles vêm até a terra e eles queriam declarar a todas as pessoas, mas só encontrou um grupo de pastores preparados para receber as boas novas. Veja o que está escrito na página 24 do livro mencionado. Sobre as colinas de Belém acha-se reunida inumerável multidão de anjos. Esperam um sinal para declarar as alegres novas ao mundo. Houvessem os guias de Israel sido fiéis ao depósito que lhes confiara e teriam partilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus. Mas assim foram passados por alto. Deus declara: "Derramarei águas sobre
o sedento e rios sobre a terra seca. Está em Isaías 44, verso 3. E também está escrito em Salmo 112, 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Então, os brilhantes raios que descem do trono de Deus iluminarão os que andam em busca de luz e a aceitam com alegria. Pois foi então onde Davi cuidava das ovelhas de seu pai, que se achavam pastores naquela época cuidando de suas ovelhas. Esses homens eram pessoas que aguardavam a vinda do Messias e oravam por ela, conversavam sobre isso. Eles estavam preparados para receber as boas novas. Então, veja o que está escrito na página 24. Nos campos em que o jovem Davi guardara seus rebanhos, havia ainda pastores vigiando durante a noite. Nas horas caladas, conversavam entre si acerca do prometido Salvador e oravam pela vinda do rei ao trono de Davi. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso está em Lucas capítulo 2, versos 9 a 11. Então eles pensaram: o libertador chegou, e acharam que ele viria de forma exaltada, com toda a sua glória. Mas então o anjo prepara o coração deles e diz: isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2:12. Então toda a planície se iluminou com a multidão de anjos que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens, como está escrito em Lucas 2, verso 14. Quando os anjos desapareceram, a escuridão voltou. E aquele grupo apressadamente correu para Belém e lá encontraram José, Maria e o bebê na manjedoura. E o adoraram. No retorno, com grande alegria, divulgaram as boas novas a todos que encontravam, que o Senhor chegou, que o Salvador nasceu, o Messias já estava com eles. Os pastores glorificavam e louvavam o nome de Deus, e todos que ouviam ficavam maravilhados. O céu e a terra não se acham tão distantes como naquela noite. Sabe, a humanidade é objeto de total atenção de Deus e dos anjos celestiais. Veja o que está escrito na página 25. A humanidade é hoje objeto da solicitude celeste da mesma maneira que o era quando homens comuns, ocupando posições ordinárias, se encontravam à luz do dia com anjos e falavam com os mensageiros nas vinhas e nos campos. Enquanto nos movemos em nossos afazeres comuns, podemos ter bem perto o céu. Anjos das cortes do alto assistirão os passos dos que vão e vêm às ordens de Deus. Sim, temos auxiliares ao nosso dispor. Não podemos nos desanimar. Se você se sente hoje sozinho, sem ninguém para te ajudar, existem anjos que estão aí contigo. Peça a Deus e eles vão te ajudar. Essa é a missão dos anjos aqui na Terra. Mas essa história maravilhosa, essa história incrível, nos deixa ainda mais perplexos. O Deus da glória trocar o trono do universo para uma manjedoura? Como assim? A companhia dos anjos pela companhia dos animais? Meditar na humilhação do nosso Salvador é um maravilhoso remédio para um coração orgulhoso e de presunção. E tem mais, veja esse texto da página 25 que diz assim: mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Foi mais difícil ainda para ele viver aqui, como ser humano com essa hereditariedade. Com mais facilidade, então, para pecar. Ele correu grande risco, sabe? Mas, e ainda tem mais, se ele pecasse, ele não teria como nos salvar dos nossos pecados. Veja que missão difícil para o nosso Salvador. E olha que situação ainda mais terrível. A vinda de Jesus como um bebê trouxe mais ódio a Satanás, pois ele se achava o dono do mundo. Olha o que está escrito na página 26.
Satanás aborrecera a Cristo no céu por causa de sua posição nas cortes de Deus, mas o aborreceu ainda mais quando se sentiu ele próprio destronado. Odiou aquele que se empenhou em redimir uma raça de pecadores. Não obstante, ao mundo em que Satanás pretendia domínio, permitiu Deus que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana. Combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. Deus Pai enviou seu Filho para correr o mais terrível risco por amor a mim e a você. Ele fez isso para nos assegurar a vida eterna. A uma raça condenada à morte, ele fez isso para que tivéssemos vida, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Essa é a maravilha das maravilhas. E quantos estão em agradecimento se rendendo ao Salvador para viver para ele? Pois esse é o único caminho para a vida eterna. E esse é o meu desejo para ti, que você viva para servir esse Senhor maravilhoso e esteja se preparando para logo em breve receber a vida eterna e poder estar apto para ver o Salvador vindo nas nuvens dos céus com todo o poder e glória. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.